nessa tarde, podendo refletir um pouco mais acerca da formação espiritual, sobre o que significa estar contigo, Senhor Deus. Que esse tempo seja muito mais do que mais um compromisso na nossa agenda, mais um compromisso, Senhor Deus, na agenda religiosa de cada um que está aqui, mas seja um tempo proveitoso de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e reflexão em relação ao que significa estar contigo, o que significa crescer num relacionamento com o Senhor. Que o Senhor abra nossos corações e as nossas mentes para entender essa verdade que vamos meditar nesse fim de tarde. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Obrigado, Renata e Pedro, por nos conduzir aí no louvor. Irmãos, a gente começou no mês passado com o pastor Denis essa série de estudos. Nós não estamos lendo juntos o livro que inspirou essa série de estudos, mas a gente está seguindo um pouco a dinâmica temática desses livros, alguns conceitos, mas nós não estamos fazendo como foi feito no livro Deus, Casamento e Família, onde nós fizemos uma leitura coletiva do livro e estudos sobre cada capítulo. Tá? No mês que vem, nós teremos o nosso encontro, já definimos a data, no dia 23 de maio, e a gente vai receber o pastor Dilvan Oliveira, lá de São Luís do Maranhão. Ele vai falar aqui no sábado para a gente, no nosso encontro, e no domingo ele vai pregar na nossa igreja. Ele vai falar sobre ser como Jesus, mês que vem. Nessa tarde eu queria falar sobre estar com Jesus. E o que isso significa? O que significa estar com Jesus? Para a gente começar a conversar sobre isso, a primeira ideia que eu gostaria de desconstruir com vocês é acerca do mito da autonomia da realidade do discipulado. O Denis falou sobre isso no mês passado. A gente vive uma cultura que está ensinando alguma coisa para a gente o tempo todo. A gente vive uma cultura que nos ensina todos os dias uma espécie de evangelho, um evangelho alternativo. E esse evangelho moderno, ele está o tempo todo, está constantemente falando para a gente seja você mesmo, siga o seu coração. Fala que para que a gente possa construir a nossa própria identidade, a gente precisa ser autêntico e completamente livre, seguir a voz do coração. E à primeira vista, essa mensagem completa de autonomia, ela parece como se fosse o auge da liberdade, da maturidade humana. Parece que ser você mesmo é o ponto de chegada para se conquistar a verdadeira autonomia, a verdadeira maturidade humana. Mas quando a gente olha com mais cuidado para tudo que nos cerca, quando a gente olha para tudo que está ao nosso redor com mais profundidade, a gente percebe que essa é uma das maiores ilusões do nosso tempo. Porque a verdade nua e crua é que ninguém se forma sozinho. O Denis falou bastante sobre isso no mês passado. Nenhum de nós vive em um espaço neutro, num vácuo de influências. Ninguém acorda todos os dias apenas expressando a sua essência mais pura e intocada, sem nenhum tipo de influência externa. Todos nós estamos sendo formados a todo tempo, de alguma forma, por alguma coisa. Todos nós estamos sendo discipulados por alguma coisa ou por alguém. Seja o nosso smartphone,
os algoritmos das mídias sociais, tudo isso de alguma forma discipula os nossos desejos. O mercado de consumo dita aquilo que a gente deve amar, aquilo que nós devemos buscar. A grande questão da vida não é descobrir se eu e você somos discípulos. A grande questão da vida é descobrir de quem nós somos discípulos. O autor desse livro, Praticando o Caminho, o autor John Mark Comer, ele começa esse livro com uma ideia que precisa nos fazer refletir. Ele afirma que ser discípulo de Jesus não é apenas concordar mentalmente com o que ele ensinou. Não é sequer apenas estudar os seus passos teológicos. Eu estou diminuindo a importância do conhecimento teológico, ou todo o ensino de Jesus, de forma nenhuma. Ser discípulo, o que o autor fala, é organizar a vida inteira ao redor de Jesus. E ele faz uma comparação com um aprendiz do mundo antigo, que organizava toda a sua existência ao redor do seu mestre. E essa realidade, ela confronta de frente a maneira como muitos de nós fomos ensinados a pensar sobre fé cristã nas últimas décadas. Para uma grande parte das pessoas, o cristianismo ele foi reduzido a um mero conjunto de crenças corretas que você simplesmente assina embaixo. Para outros, a fé cristã se tornou apenas uma agenda lotada de atividades religiosas semanais que você tem diante de todas as outras coisas que você tem para realizar na sua vida. Só que Jesus, ele não nos chamou para simplesmente assinar uma declaração de fé e continuar vivendo as suas vidas do mesmo jeito. O convite de Jesus sempre foi intensamente relacional. E é interessante que quando a gente olha para o ministério de Jesus, antes dele enviar os seus seguidores para a missão, para eles fazerem grandes obras, ele os chamou para caminhar ao seu lado. E essa série de estudos, que começou no mês passado, tem como objetivo nos alertar sobre o perigo que nós temos de inverter tudo isso. Nós queremos fazer coisas, muitas vezes fazer coisas grandiosas para Jesus antes de gastarmos tempo com Ele. Mas quando fazer vem antes do estar, até as coisas de Deus podem nos afastar de uma forma muito sorrateira da presença de Deus. Se a gente olhar para o nosso bairro, onde a nossa igreja está, nós vamos ver igrejas cheias de pessoas ocupadas com Deus. Igrejas com uma agenda semanal intensa. Mas quando a gente olha para a realidade, o que a gente vai perceber é que, tristemente, muitas dessas pessoas estão distantes de Deus, embora estejam ocupadíssimas com uma agenda religiosa. Vemos pessoas trabalhando exaustivamente para o reino de Deus, mas vivem as suas vidas governadas pela ansiedade, pela pressão do mundo moderno, por aquilo que o algoritmo entrega, pela mentalidade de consumo que domina a cultura. Então, o primeiro objetivo da caminhada cristã, de estar com Jesus, nessa nossa sequência de estudos sobre praticar o caminho, não é uma fase inicial que a gente precisa superar e depois disso a gente vai passar para coisas mais avançadas. Estar com Jesus é o centro de tudo. É o início da vida cristã, é o meio, é o fim, é uma atitude contínua,
onde nós não podemos fazer nada mais antes disso, antes de estar com Jesus. Estar com Jesus é a fonte de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Todos nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos com mais frequência. Todos nós reproduzimos aquilo que nós constantemente contemplamos. O que nós contemplamos, nós nos tornamos. E o grande desafio que eu coloco diante de nós, eu não estou falando que essa mudança se dá meramente pela influência externa, mas por conta do nosso coração pecador. Tudo aquilo que a gente começar a contemplar, nós vamos automaticamente imitar. E o grande desafio que eu gostaria de colocar diante de nós hoje é refletir sobre onde o nosso coração tem feito morada na maior parte do tempo. Onde nós temos colocado, repousado o nosso coração na maior parte do tempo. Então, na ordem do discipulado, o estar vem antes do fazer. Se existe um erro estrutural muito grande na nossa vivência de fé hoje, é exatamente esse erro. É onde nós invertemos por completo a ordem do discipulado. Que isso, hein? Valeu, Vasco. Agora parece que eu estou suado, né? Botei a garrafa aqui. A gente inverte essa ordem do discipulado. E como isso acontece? É quando a gente começa a tentar reproduzir resultado antes da gente cultivar a permanência, o relacionamento com Jesus. Nós valorizamos muito mais o ativismo do que a contemplação. Mas o caminho que Jesus nos ensina a trilhar não funciona dessa maneira. Jesus não começou o seu ministério estabelecendo metas de crescimento para os seus discípulos, não começou desenhando estratégias complexas para atrair multidões. Ele começou o seu ministério com um convite simples, direto e relacional. E é exatamente isso que o texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, vai nos trazer. Traz uma beleza muito, muito grande sobre esse tema. É o texto que eu queria pedir que alguém abrisse e lesse para a gente, daqui a pouquinho, essa passagem. Quem pode ler para a gente aí? Marcos 3, 13 e 14. A passagem que nos conta que Jesus subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele quis, e eles vieram para junto dele. O texto diz que ele escolheu 12 para que estivessem com ele, para que depois de estar com ele fossem enviados a pregar. Quem pode ler para a gente aí? Marcos 3, versículo 13 e 14. Não briguem, gente. Quem é o voluntário aí? João. Fica de pé, João, para a gente ouvir melhor. Obrigado, João. Observe a prioridade aqui no texto sagrado. Qual é a prioridade que ele estabelece? Antes de Jesus dar a eles qualquer tipo de autoridade, antes de os enviar para pregar as boas novas do Evangelho, antes de mandar curar os enfermos, Jesus os chamou para estar com ele, para que eles estivessem com ele. A missão, ela é secundária à presença. Eu não estou falando em grau de importância, mas em ordem. Não existe missão para aqueles que não estão com Jesus. O fazer para Jesus flui do estar com Jesus e nunca o contrário. Eu confesso que sou um pouco crítico
envolver em atividades missionárias pessoas descrentes para promover uma experiência que tente resultar na conversão, ou até mesmo envolver neófitos em missão. Porque olhando para a ordem de Jesus, o caminho de Jesus com os seus discípulos, a gente vê que o estar com ele precede o fazer para ele. E essa verdade, para nós, ela precisa ser imutável. A estrutura do discipulado cristão deve seguir essa ordem, onde o primeiro passo é estar com Jesus. O segundo passo é se tornar como Jesus. E o terceiro passo é fazer aquilo que Jesus fez. E essa ordem ela não é aleatória. Ela revela um único mecanismo pelo qual a nossa alma ela pode ser verdadeiramente transformada. Essa é a ordem do discipulado. Nós só nos tornamos semelhantes àquilo com o qual nós convivemos intimamente. Pense num atleta de alto rendimento. Ele não começa a sua jornada brilhando no campo, nas pistas de atletismo, desempenhando ali com excelência nas grandes competições. Ele começa com meses, com anos de treino silencioso, apenas treinando, aprendendo e convivendo com seu mestre, seu treinador, gastando tempo com ele. A transformação humana acontece pela proximidade, pela imitação natural que nasce, que se desenvolve da convivência prolongada com Cristo. O cristianismo é, antes de qualquer dogma, um relacionamento íntimo que precisa ser intencionalmente cultivado pelos discípulos de Jesus. E estar com Jesus é uma intencionalidade. Deve ser uma atitude intencional de todos cristãos. E por que isso é tão difícil, ou como eu faço isso de forma prática? Nós costumamos resistir essa ideia com todas as nossas forças. Porque, muitas vezes, estar com Jesus exige que a gente desacelere. Exige gastar tempo em um mundo que é extremamente apressado. E é interessante porque tempo é exatamente o recurso mais escasso para a maioria de nós aqui. E a gente acaba se tornando impaciente. Às vezes a gente começa a querer criar atalhos espirituais. Nós tentamos pular a etapa da demora, do estar com Jesus, e tentamos pular diretamente para a fase produtiva do fazer para Jesus, sem estar com Ele e, consequentemente, se parecer com Ele. Nós alimentamos a ilusão de que o excesso de atividade eclesiástica vai compensar, de alguma forma, a ausência de intimidade diária com Deus. Mas o que sustenta as nossas ações não é o esforço braçal ou a força de vontade humana, é a nossa formação espiritual, que muitas das vezes ela é oculta, ela é secreta. Eu quero que você pense, para a gente entender um pouquinho sobre essa realidade, você pense na imagem de um molde. Um molde. Antigamente se fazia muita. Para você fazer uma placa de bruxismo, qualquer coisa, botar um aparelho dentário. Hoje em dia tem scanner, 3D, esse monte de coisa. Mas antigamente você tinha que fazer um molde de gesso. Não sei quantos já fizeram isso. É horrível. Você tinha que morder aquele negócio ali para tirar um molde. Aí você cria um molde e se preenche com gesso líquido aquele molde. E depois de um tempo que ele seca, você tira, você vê com perfeição o molde exatamente da sua arcada dentária. O gesso só ganha a forma daquele molde
se ele permanecer ali o quê? Imóvel. E ficar ali durante um tempo suficiente para secar e endurecer e ficar firme, para que ele seja um molde perfeito. E a partir daquele molde, o seu tratamento ortodôntico, ele seja eficaz. Se o protético que vai fazer aquilo ali, o dentista, sei lá, ficar impaciente e tentar tirar o gesso do molde antes do tempo adequado, o que acontece? Ele não vai ganhar a forma perfeita que ele precisa para cumprir o seu objetivo. O nosso grande problema dos dias de hoje é que a gente fica tentando sair do molde de Jesus o tempo todo, várias vezes ao dia. Nós temos um momento rápido e superficial com Deus pela manhã, às vezes a gente lê um pequeno texto bíblico e logo em seguida a gente mergulha horas e horas em distração e consumindo coisas que estão acelerando nossa vida, despertando nossa ansiedade, que estão nos levando para um caminho completamente inverso daquele que o Senhor Jesus propõe para nós. A gente gasta alguns poucos minutos com Jesus, depois a gente é imerso em notícias ruins, estresse no trabalho. Só que a transformação do nosso caráter, ela nunca vai acontecer através de visitas ocasionais à presença de Deus. Ela só acontece por meio de uma longa e paciente permanência com Ele. Então, o que significa permanecer? Permanecer em Jesus, permanecer, o lugar onde a alma faz morada. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o episódio da crucificação, na noite anterior à crucificação, quando o tempo estava se esgotando ali, e apenas as palavras mais importantes precisavam ser ditas, o que a gente vê Jesus fazer? Ele deixa um comando fundamental para os seus amigos mais próximos. Ele disse simplesmente o quê? Permaneçam em mim. O idioma grego original em que esse texto foi escrito, quando ele fala permaneçam em mim, a palavra usada não descreve de forma alguma uma visita rápida, um encontro casual ou uma ida esporádica a um culto de domingo. Ela significa literalmente habitar. Ela significa fazer morada, estabelecer residência definitiva e fixa. É como se Jesus estivesse olhando nos olhos dos seus discípulos e dizendo: façam de mim a casa de vocês, o lugar seguro de onde vocês não querem mais sair. Quem pode abrir para a gente João 15, versículo 4 e versículo 5? Esse texto ilustra essa realidade com uma perfeição muito grande. João 15, versículo 4 e versículo 5. Quem pode abrir aí, se colocar de pé e ler? João 15, 4 e 5. Obrigado, Renata. Irmãos, olha essa ilustração que Jesus faz a respeito da vida com Ele. Jesus diz que o ramo ele não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer firmemente ligado à videira. Isso que Jesus fala aqui, da mesma forma exata, nós também não podemos produzir vida espiritual alguma se não permanecermos enxertados em Jesus.
É interessante que Jesus declara isso com muita clareza. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. A verdade dura que precisa nos confrontar hoje é que todos nós já estamos permanecendo em alguma coisa. Todos nós estamos ligados a algo. O ser humano é uma criatura que precisa desesperadamente de um habitat. Se você não está habitando intencionalmente na presença de Cristo, você está habitando em outro lugar. Pense comigo, seja honesto. Para onde a sua mente viaja quando você não está ocupado com as suas tarefas do trabalho? Para onde os seus pensamentos retornam automaticamente no momento em que você deita a cabeça no travesseiro à noite? O que captura a sua atenção quando ela está livre? É o verdadeiro lugar de sua permanência. Para onde sua mente vai no momento de ócio, é onde naturalmente você tem repousado o seu coração. Para muitos pode ser um entretenimento constante, o fluxo infinito e viciante das redes sociais, a busca frenética por aprovação, por sucesso no ambiente corporativo, a busca por aprovação externa das pessoas. E o grande fruto de habitar nesses lugares modernos, o grande resultado é uma alma cronicamente ansiosa, uma alma fragmentada, uma alma exausta e doente. Nós somos formados e deformados pelo ambiente que nós escolhemos permanecer. Mas a promessa de Jesus ela é muito clara. Se nós escolhemos, se nós permanecemos nele, se fizermos dele a nossa morada segura e o nosso refúgio diário, o fruto natural do Espírito Santo começará a surgir em nossa personalidade de forma orgânica. Por isso, o fruto do Espírito, que são todos aqueles 9 elementos que compõem o fruto, eles são a evidência na vida daqueles que permanecem em Cristo, daqueles que estão em Cristo. O amor verdadeiro, a alegria profunda, a paz inabalável, a paciência, tudo isso começa a brotar em nós na medida que nós permanecemos em Cristo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o fruto espiritual não é fabricado com o suor da força de vontade humana. Um ramo de videira, ele não precisa fazer força, nem suar, nem se contorcer para produzir as suas uvas. O único trabalho do ramo é permanecer firmemente conectado à fonte de seiva de vida que é a videira. A transformação do nosso ser interior não é um projeto de autoajuda religiosa, mas o resultado inevitável de ter uma amizade contínua e intencional com Deus. Ele é o nosso consolador, ele é a presença viva que nos permite habitar no coração de Deus, mesmo quando nós estamos no meio de uma rotina caótica e exigente, como todos nós vivemos aqui. Então, é interessante esse paralelo que Jesus faz. Ele nos compara apenas a ramos de uma videira. O ramo ele não tem um papel ativo. Não depende dele a produção do fruto, embora o fruto venha através dele. Mas é pelo fato de estar conectado a uma videira saudável que ele vai produzir frutos saudáveis. E Jesus diz que a nossa dinâmica espiritual é exatamente essa. Então nós precisamos transformar a presença, o estar com Jesus em algo prático,
como um treino da alma. Toda essa teoria teológica, ela pode estar soando para você até aqui muito inspiradora. Mas o nosso verdadeiro desafio diário é descobrir como viver plenamente e conscientemente na presença de Deus enquanto nós estamos presos no engarrafamento, enquanto nós lidamos com pessoas difíceis na nossa família, no nosso trabalho, quando nós lidamos com pressões no nosso trabalho, pressões na nossa família. Nós precisamos entender e aceitar de que estar com Jesus não é apenas um sentimento místico, algo passageiro que vai cair do céu sobre nós de uma hora para outra, mas isso é uma habilidade prática que precisa ser intencionalmente e pacientemente treinada todos os dias. Agora eu queria que alguém abrisse aí em Lucas 10, 38 a 42. Quem pode abrir para a gente? Esse texto ele ilustra bem para a gente esse conflito prático através de uma história muito conhecida de duas irmãs, Marta e Maria. Quem pode ler para a gente? Lucas 10, 38 a 42. É isso aí. Obrigado, Carlos. O texto diz que Jesus entrou na casa dessas mulheres. Marta estava agindo como seria perfeitamente esperado na nossa cultura, ou melhor, na cultura de hospitalidade daquela época. Ela estava completamente distraída e sobrecarregada com muito serviço, correndo de um lado para o outro, tentando garantir que tudo estivesse ocorrendo de forma perfeita, que tudo estivesse em ordem. Enquanto isso, Maria toma uma atitude um pouco mais radical. Pensando nelas como donas da casa, e que as pessoas que estavam ali, a atitude dela pode ser considerada até um pouco subversiva. Ela simplesmente se sentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Jesus e se esqueceu completamente de todo mundo que estava ao seu redor. Quando Marta se sentiu injustiçada e reclamou pela falta de ajuda por parte de Maria, Jesus olhou para ela com amor e falou o quê? Disse que ela andava inquieta e muito preocupada com muitas coisas, mas que apenas uma única coisa era verdadeiramente necessária na vida dela. Ele afirmou claramente que Maria havia escolhido a melhor parte e que essa parte valiosa nunca lhe seria tirada. Marta representa perfeitamente a distração, o ativismo exaustivo e a ocupação constante que a nossa cultura atual tanto aplaude, incentiva, recompensa esse tipo de atitude. Maria, por outro lado, representa a escolha corajosa da única coisa necessária, que é a atenção focada, devota e amorosa aos pés de Jesus. Aquilo que nós repetimos com frequência vai nos moldar. Nós frequentemente pensamos que ser uma pessoa muito distraída, estressada ou ansiosa é simplesmente o nosso traço de personalidade natural, que ele é imutável. Mas na grande maioria das vezes, essas características comportamentais são apenas o resultado dos hábitos de atenção que nós cultivamos ao longo de muitos anos. E a maravilhosa notícia é que hábitos ruins podem ser desconstruídos e
transformados por um novo amor. Isso tem um pouco a ver com o sermão do último domingo, quando nós falamos sobre quando um novo amor muda tudo. E aquele processo de avivamento na cidade de Éfeso. Amanhã a gente vai ver a continuação dessa história. As pessoas começaram publicamente a confessar os seus pecados, abandonar as suas antigas práticas, não através de uma imposição e nem tampouco como um caminho, mas como resultado do poder expulsivo de um grande amor. Observe uma coisa. Ao longo desses anos todos de ministério pastoral, as grandes lutas, os grandes pecados na vida cristã não acontecem por falta de um profundo conhecimento teológico, não é falta de informação. Eu não estou falando que um conhecimento teológico maduro, sadio, profundo é ruim. O problema é quando ele é um fim em si mesmo. As pessoas não pecam, pensando em cristãos, por falta de informação. Elas não pecam porque estão fazendo uma coisa errada achando que aquilo é certo. Ninguém peca porque desconhece um tema complicadíssimo teológico. As pessoas pecam no básico. Porque é possível ter informação e não ter transformação. Se eu luto em uma determinada área da minha vida contra um pecado que eu não consigo superar, em última análise, isso significa que Jesus, naquela área da minha vida, ainda não se tornou suficiente. Onde eu tenho amado mais aquele pecado do que Jesus. Aquela área na minha vida ainda não foi redimida, independente da informação que eu tenho. Conta-se a história de um monge chamado Lourenço, que viveu no século XVII, que tinha como trabalho principal lavar pratos e limpar panelas em uma cozinha muito caótica. Essa cozinha também ela era barulhenta, era quente, dentro de um grande mosteiro onde esse irmão Lourenço estava. Só que, a despeito do ambiente agitado e pouco espiritual ali que o Lourenço estava, aquele homem experimentava, entre a água suja e as panelas gordurosas, a mesma paz profunda que ele sentia quando se ajoelhava na capela e fazia as suas orações. Aí, quando no texto é relatado essa história, a grande lição é descobrir como isso era possível para aquele homem. Isso era possível ele sentir a mesma paz de estar numa cozinha caótica, limpando panelas engorduradas, num lugar quente, hostil. Da mesma forma como ele estava ajoelhado na capela, fazendo a sua oração. Isso foi resultado de um treinamento de persistência diária. Ele aprendeu a disciplinar a sua própria mente para voltar a atenção para a presença amorosa de Deus, repetidas vezes ao longo do seu exaustivo dia de trabalho braçal. E conta-se que esse homem chamava isso de a prática da presença de Deus. O nosso maior e mais feroz desafio hoje é a gestão dessa proteção da nossa atenção. A gente vive imerso em uma economia bilionária que foi assim, meticulosamente desenhada por pessoas brilhantes para roubar e monetizar em cima do nosso tempo e da nossa atenção. Cada notificação do celular, cada e-mail urgente, cada nova manchete de jornal pode se tornar um assalto planejado à nossa paz de espírito. E nós precisamos entender que sem atenção plena e focada, não existe absolutamente nenhuma possibilidade de uma oração verdadeira ou de uma intimidade real com o Senhor se nós não estivermos completamente com o coração
descansado, repousado na presença de Deus. Aprender a estar com Jesus na era digital exige de nós uma imensa coragem de desacelerar o ritmo, muitas vezes. Nós precisamos eliminar de forma impiedosa a pressa da nossa vida. Porque muitas vezes a pressa se tornou uma grande inimiga da nossa formação espiritual. Porque em nome da pressa, muitas vezes nós matamos o amor. Deixamos de prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Deixamos de estarmos sensíveis à voz mansa do Senhor. E a gente começa a viver sempre de forma reagida, correndo, muito ocupado, como Marta estava. Num mundo muito agitado, e a gente se torna da mesma forma agitado também. E existe um custo de não ser discipulado por Jesus. O grande problema, volto a dizer, o nosso problema central não é, e talvez o maior deles não seja falta de, presta atenção, não é de formação, mas de informação bíblica ou teológica. Se fosse assim, nós não jamais veríamos notícias de grandes homens e mulheres de Deus, profundos conhecedores da palavra, que caem em pecados e são desqualificados por práticas completamente pecaminosas, terríveis. Eu e você aqui, a maioria, qualquer pessoa com pelo menos 1 ou 2 anos de caminhada cristã, já ouviu centenas de sermões inspiradores, seja na igreja, seja sermões excelentes na internet. Talvez você já tenha lido a sua Bíblia toda várias vezes, tenha lido clássicos da literatura cristã, talvez tenha acesso rápido aos melhores livros teológicos. E ainda assim a gente vive com essa mente ocupada. O nosso verdadeiro e mais profundo problema prático é a tentativa constante e frustrada de tentar encaixar a pessoa de Jesus como um mero acessório dominical a uma vida que já está completamente cheia e organizada ao redor de outra coisa que não é Ele. Uma vida que já está saturada de outras prioridades que não é Jesus. Eu e você precisamos aceitar a realidade de que simplesmente não existe a menor possibilidade de desenvolver uma vida com Deus se não criarmos um espaço intencional de tempo de qualidade para Deus na nossa disputada agenda diária. Seguir a Jesus de verdade no meio do caos moderno vai nos custar muito tempo, vai exigir que a gente tome escolhas altamente difíceis, impopulares, vai demandar muita disciplina, muito foco da nossa parte. Seguir a Jesus vai significar, inevitavelmente, em muitos momentos, dolorosamente, ter que aprender a dizer não para muitas coisas que podem até mesmo ser boas e lícitas, que não são moralmente erradas em si mesmas, mas que, infelizmente, roubam o nosso tempo precioso e a nossa energia vital daquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa alma. Quantas vezes nós negociamos o tempo com Deus, seja ele privado ou comunitário no domingo, porque nós simplesmente não conseguimos dizer não para outras coisas. Mas nós precisamos fazer isso, porque estar com Jesus é aquilo que é vitalmente, que é verdadeiramente
vital para a nossa alma. Talvez, na prática, na sua vida, isso signifique ter coragem de diminuir drasticamente o seu ritmo, mudar alguns hábitos, mudar a sua rotina, garantir que você tenha a sua mente descansada para buscar o silêncio de Deus, tempo com Deus. Existe um custo alto e diário em seguir Jesus de forma radical. Mas nós precisamos sempre nos lembrar de que o preço de não seguir a Jesus é infinitamente maior e mais pesado, muito mais doloroso a longo prazo do que o custo do discipulado, como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. E ele falava isso com muita paixão sobre o custo do discipulado em tempos difíceis. Mas olhando para os nossos dias atuais, nós precisamos entender que também existe um alto custo de não ser discipulado por Jesus. O custo terrível de rejeitar ou negligenciar esse caminho de proximidade com Deus é viver uma vida cronicamente fragmentada, uma vida cronicamente desfragmentada, desconectada de Deus. É viver sempre correndo, sempre cansado, como o texto bíblico nos diz, viver correndo atrás do vento. Ter uma agenda sempre cheia de compromissos, mas compromissos vazios de significado, com a alma seca, sem experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento. É viver com aquela sensação constante e angustiante no peito de que ainda falta alguma coisa na sua existência. Mesmo quando tudo na sua vida profissional, financeira e familiar parece estar caminhando de forma perfeita e até mesmo invejável aos olhos do mundo ao seu redor. E é exatamente no meio desse nosso enorme cansaço existencial que Jesus se levanta e nos faz o convite mais belo e mais transformador de toda a história humana. Ele chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados pelo peso da vida, faz uma promessa muito ousada, uma promessa garantida de um verdadeiro descanso para almas exaustas. Ele não oferece de forma fria um novo método religioso de 5 passos. Ele não oferece uma nova filosofia moderna de autoajuda para aliviar o nosso estresse. Ele oferece o dom precioso de se doar a nós. O grande prêmio de seguir a Jesus é ganhar o próprio Jesus como recompensa. É poder desfrutar da graça, da amizade íntima e constante com aquele que nos criou, o nosso Deus amoroso, Senhor do universo, encontrar nele descanso absoluto para a mente agitada, para a alma cansada. Por isso, a minha recomendação final para você aqui, nesse fim de tarde, é muito simples e muito prática, antes da gente ter um tempo aí de bate-papo, de perguntas e respostas. O que eu quero te dizer, não comece a próxima semana tentando mudar o mundo inteiro ao seu redor com a sua própria força, ou tentando construir grandes projetos ativistas para Deus. Comece de forma humilde, simplesmente escolhendo estar com Jesus no silêncio, seguro e solitário do seu quarto, do seu carro, da sua casa. Encontre o seu lugar secreto, seja lá onde for, e seja radicalmente intencional nisso. Aprenda pacientemente a voltar o seu coração distraído para a presença real de Deus todos os dias.
A gente está iniciando essa jornada de formação espiritual e ao longo desses meses, certamente vamos conviver com muitas distrações. A gente vai ser bombardeado o tempo todo, a gente é bombardeado o tempo todo com muitos estímulos, com muitas outras vozes competindo com a voz de Deus. Mas se você decidir perseverar e não desistir em estar com Jesus, automaticamente a nossa alma ela é treinada a se voltar para Deus de forma natural e automática o tempo todo. Como eu falei na semana passada e repeti hoje, nós precisamos entender que quando o amor a Jesus se torna o centro gravitacional da nossa existência, onde tudo está ao redor dele, nós começamos a colocar para fora tudo aquilo que nos mata espiritualmente. Nós começamos a substituir os velhos hábitos pela nova natureza. Então, a regra da vida espiritual, ela é muito clara, porque ela é progressiva. Primeiro, nós precisamos aprender a abrir espaço apenas para estar com Deus, estar com Jesus. Depois, por causa dessa convivência constante com Jesus, você inevitavelmente começa a se tornar como Jesus em caráter. E, por fim, com um transbordar natural e inevitável dessa vida interior completamente transformada, você sai pelo mundo e faz as coisas boas que Jesus fez. Mas nós precisamos nos lembrar de que toda essa maravilhosa jornada de transformação, onde nós podemos desfrutar dessa paz inabalável, começa com um convite muito simples e muito gentil dos lábios de Jesus. Permaneçam em mim. Olhe para a imagem do texto que nós lemos lá de João. Nós somos apenas os ramos. O frutificar na nossa vida depende única e exclusivamente em estar conectado nele. Então, eu encerro a minha fala aqui perguntando: aonde você tem descansado o teu coração? Aonde a sua alma tem habitado? Beleza?